Olá, queridos! Graça e paz a todos. Nós vamos dar continuidade à nossa série de vídeo, onde nós estamos tratando de forma bem sucinta o que é a lei de Moisés, a instituição que regulamentava, administrava e interpretava essa lei e aplicava ao povo, o Sinédrio, que foi o último vídeo postado no canal. E agora nós vamos falar sobre o Sinédrio, Jesus e os seus primeiros talmídia, né, os seus primeiros discípulos. Em primeiro vídeo, como foi falado, tratamos do que é a lei de Moisés. Sugiro que volte ao primeiro vídeo, se caso você não assistiu, e também um segundo vídeo, se caso você não assistiu, porque toda essa série de 4 vídeos, ela segue uma forma lógica e didática, traçando um caminho determinado aonde nós queremos chegar. No último vídeo, a lei de Moisés e os gentios, tá? Essa é o penúltimo vídeo, o Sinédrio, Jesus e seus discípulos. Vamos tentar aqui, então, ver essa relação de Jesus e os seus talmide com o Sinédrio. O Sinédrio ele era o principal órgão responsável judaico para administrar a justiça judaica, interpretar a lei de Moisés e aplicar a lei de Moisés na sociedade judaica. Então, o povo de Israel ele não só tinha uma lei, tá? Mas ele tinha um órgão que administrava essa lei, que interpretava essa lei e que aplicava essa lei de Moisés na sociedade. Isso é muito comum dentro de sociedade civilizada. Se bem que se nós olharmos para a história do povo judaico em comparação com algumas sociedades e nações do seu período, o povo judeu ele é um povo muito bem civilizado, né? É um povo que possuía alguma organização que nem sempre se via em torno de povos daquele período. Não estou negando, é claro que as outras sociedades não tinham o seu sistema que codificasse o estilo de vida dos seus cidadãos. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que naquele período Israel era bem qualificado em termos do que vemos, né, entre as nações ali do Oriente Médio, né, do período em que nasce aí, né, a origem da nação desse povo de Israel. Tá? Então, o Sinédrio, como foi falado, é o principal órgão responsável para administrar a justiça judaica, interpretar e aplicar a lei de Moisés na sociedade judaica. Tá? Desde o início, desde o início do ministério telúrico de Jesus, do ministério terreno, a gente observa que a relação de Jesus com essa instituição não era das melhores, não era uma boa relação. No julgamento de Jesus, em João 19:7, aonde os judeus vão dizer assim: nós temos uma lei e de conformidade com a lei ele deve ser morto. Ou seja, a, o principal argumentação era que eles tinham a lei e que pela essa lei Jesus deveria ser morto. Eles estavam fazendo sérias acusações a Jesus que infligia na penalidade de morte. Eu não vou tratar aqui sobre essas acusações em si, não é isso que eu vou tratar. Eu penso que essas acusações sejam acusações não verídicas,
porque o próprio Jesus disse que ele não veio abolir a lei, mas veio cumprir. Nessa perspectiva, não há como demonstrar que os atos de Jesus infligiam numa condenação que implicava a pena de morte. Né? O próprio Paulo, em Gálatas, vai falar que ele nasceu debaixo da lei, sujeito à lei. Tá? Então, nesse aspecto, na minha opinião, era uma acusação não verídica, provocado talvez pelo ciúme, pelo fato da popularidade de Jesus ser muito grande, onde as pessoas se voltavam muito para Jesus, ouviam os seus ensinos, e ele ensinava de uma forma diferenciada dos escribas, diferenciada dos fariseus. Então isso implicou talvez um ciúme nos membros desse órgão que regulamentava, administrava e aplicava a lei de Moisés na sociedade. O caso muito bem que demonstra o que eu estou falando é em João, né? Após a ressurreição de Jesus, ressurreição de Jesus não, desculpa, a ressurreição de Lázaro em João 11:30, 11:53, e eu gostaria de ler aqui com vocês. João, João 11:53. João 11:53. A gente vai ver que desde o início já do ministério de Jesus, o Sinédrio já se organizava para matá-lo, para persegui-lo, para acusá-lo, e que a relação de Jesus com o principal órgão da administração da lei, da aplicação da lei, não era tão boa, tá? Não era tão boa. Então, João capítulo de número 11, versículo de número 53. Eu gostaria de ler com vocês, tá? João capítulo de número 11, versículo de número 53. Vamos ler a partir do versículo de número 45, para a gente compreender melhor o pano de fundo do texto. Diz assim o texto: muitos dos judeus que tinham vindo à casa de Maria, tendo visto o que ele fizera, creram. Então a gente vai ver que após a ressurreição de Jesus, uma infinidade de judeus eles se caminham para a casa de Maria. Quando eles chegam na casa de Maria, eles observam o grande feito miraculoso realizado por Jesus, que foi a ressurreição descrita no texto. Né? E por conta desse feito, uma infinidade de judeus creram nele. Né? Tanto que o texto vai dizer, tendo visto o que ele fizera, creram nele. Aí vai falar que alguns dirigiram-se aos fariseus e lhe disseram o que Jesus fizera. Né? Então, os judeus creram, muitos deles creram, e alguns se dirigiram aos fariseus e disseram o grande milagre que Jesus tinha feito. Né? Versículo 47 vai dizer: então os chefes dos sacerdotes e os fariseus se reuniram o conselho e disseram. Então, os principais chefes dos sacerdotes, que eram os membros do Sinédrio, né, os membros do Sinédrio, e os fariseus também, que faziam parte da membresia do Sinédrio, reuniram um conselho, né, e perguntaram: o que faremos? Esse homem realiza muitos sinais. Se o deixamos assim, todos crerão nele e os romanos virão destruindo o nosso lugar santo e a nação. Né? Um deles, porém, Caifás, que era o sumo sacerdote naquele ano, disse-lhe: vós nada entendeis. Não compreendeis que é de vosso interesse que um só homem morra pelo povo e não pereça a nação toda?
não dizia isto por si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação. E não pela nação, mas também para congregar na unidade todos os filhos de Deus dispersos. Então, a partir desse dia, resolveram matá-lo. Jesus, por isso, não andava em público entre os judeus, mas retirou-se para a região próxima no deserto, para a cidade chamada Efraim, e aí permaneceu com seus discípulos. Então, a gente vai observar que o próprio Sinédrio, a cúpula do Sinédrio, presidido pelo sumo sacerdote, pelos saduceus e pelos fariseus, eles fizeram conselhos para conspirar contra Jesus, justamente pelo fato de muitos judeus creram e Jesus ganhar uma notória popularidade, né, entre o povo daquela época. E eles chegaram à finalidade que seria necessário matar Jesus. Não só esse caso, mas outros casos também demonstra que sempre o Sinédrio estava acusando Jesus e com objetivos escuros de matá-lo, né? Sempre procurando colocar Jesus em emboscada para que Jesus infringisse algum aspecto da lei e aí encontrasse razão para aplicá-lo às sanções ditas na lei de Moisés sobre o infrator, né? E nem sempre eles conseguiam pegar Jesus nessa acusação. Mas nós não vamos detalhar aqui sobre as acusações do Sinédrio, né, das autoridades, com relação a Jesus. O que nós queremos dizer é que desde cedo Jesus não tinha uma boa relação contra a corte que administrava a lei de Moisés e aplicava as sanções, as transgressões da lei na sociedade. É bem verdade que nós poderíamos dizer que o movimento de Jesus, ele sim, em alguns momentos, fez críticas a essas autoridades, né? Porque Jesus ele era um tzadik, ele era um hassidim, ele era um justo, né? E a corte da justiça naquela época era uma corte corrupta, hipócrita, né? Então, Jesus realmente, algumas vezes, vai fazer críticas a essas autoridades, mas são críticas justas, são críticas verídicas, né? São críticas verdadeiras, tá? Não são críticas levianas, né? E isso também é uma das razões pelo qual levaram ao Sinédrio se organizarem para acusá-lo, persegui-lo ou encontrar qualquer criminalidade de acordo com a lei de Moisés na pessoa de Jesus. Tá? É bem verdade que a gente não olha Jesus simplesmente como um revolucionário político do seu tempo, né? Por ele muitas das vezes denunciar as más interpretações, né? A injustiça que era aplicada por eles ao povo. Muita gente vê Jesus simplesmente como um revolucionário, né? A gente não vê Jesus como um revolucionário, a gente vê Jesus não somente dentro desse campo político, mas vê Jesus dentro de uma questão espiritual. Jesus é muito mais do que um revolucionário, né? Mas a verdade é que, sim, os discípulos de Jesus, eles se voltaram contra qualquer organização que promulgava a hipocrisia, a criminalidade, a injustiça. E esse movimento de Jesus, ele é um movimento oriundo do profetismo judaico, né? onde o profetismo judaico, ele sempre pregava contra as injustiças sociais, né? Eles falavam a respeito dos direitos das viúvas, dos órfãos, dos estrangeiros, né? Então, o movimento de Jesus ele tem essa raiz do profetismo judaico naquela época. Então,
é óbvio que a gente vê esse aspecto, né? Por exemplo, o Sinédrio, ele não só tentou armar e fazer acusações contra o próprio Jesus, mas também com os seus discípulos. Né? Quando a gente observa lá em Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 17 e 31, né? Vamos ler aqui o texto. O texto Atos, né? Atos, capítulo de número 5, versículo 17. Esse episódio é logo após a saída de Pedro da prisão. Atos, capítulo 5, versículo de número 17. Diz assim, ó: interveio então o sumo sacerdote com toda a sua gente, isto é, o partido dos saduceus. Né? O sumo sacerdote era o presidente do Sinédrio. Né? Então ele interveio com toda a sua gente, isto é, o partido dos saduceus, tomados de inveja, olha só, inveja, lançaram as mãos sobre os apóstolos e os recolheram à prisão. Então, desde cedo, após o Pentecoste também, essa mesma instituição que regulamentava e administrava e aplicava a justiça e interpretava a lei e aplicando ao povo, elas perseguem os apóstolos, como é dito aqui em Atos 5, versículo de número 17, também em Atos 16, 12 e 14, que coincidiu com a sentença de apedrejamento de Estevão. Não só em Atos 5 e Atos 6, versículo 12 e 14, mas em inúmeras outras ocasiões, após a conversão de Paulo, Paulo ele é chamado para trazer esclarecimentos ao Sinédrio, porque ele sofreu a acusação de estar falando contra a lei, contra os costumes do povo judeu. Né? Então, de imediato, é essa corte, né? É essa instituição político-religiosa que perseguiram Jesus, que perseguiram os cristãos primitivos e que os cristãos primitivos eles não tinham medo de confrontá-la. Né? No mesmo episódio de Pedro, capítulo 5, 17 ao 31, de Atos dos Apóstolos, Pedro vai falar uma palavra muito importante, né? Quando eles são intimidados pela essa corte político-religiosa de não pregar o evangelho. E Pedro vai dizer: importa obedecer a Deus do que aos homens. Importa obedecer a Deus do que aos homens. É claro, eu não quero criar aqui uma tensão de guerra entre o Sinédrio, Jesus e os apóstolos, mas o que de fato é inquestionável que havia essas divergências de que o Sinédrio, não necessariamente o povo, em suma maioria, eles sempre estavam ali ao redor de Jesus, absorviam a Jesus, muitos creram, mas geralmente as autoridades político-religiosas daquela época era quem perseguiram Jesus, era quem perseguiram os apóstolos. Então, as relações de Jesus e dos primeiros discípulos de Jesus não era das melhores com essa organização político-religiosa. E nós podemos trazer uma lição aqui para nós, gente. Tá? Os discípulos de Jesus ainda hoje, eles não podem se dobrar a qualquer tirinha política que, de fato, punha em contradição as leis do Estado com as leis de Deus, com as leis das Escrituras, né? Com o ensino do Evangelho. Então, essa é o nosso intuito. Por exemplo, se nós vivemos num Estado onde nós somos proibidos de
pregar a palavra de Deus, importa obedecer a Deus do que aos homens. Tá? Se nós vivemos num Estado que estabelece que a religião deve casar relações homoafetivas, homem com homem, nós, como pastores ou padres, importa obedecer a Deus do que aos homens. Nós andamos de mãos dadas com o Estado a partir do momento que o Estado anda de mãos dadas com os valores e princípios de Deus. E a perseguição que Jesus ele muitas das vezes sofreu, os apóstolos sofreram, é justamente porque eles não concordavam com muito dos sistemas podres que existia dentro dessa cúpula organizacional político-religiosa do Sinédrio. Tá? É óbvio que eu não quero aqui generalizar, havia muitos, mas muitos membros do Sinédrio que eram homens justos, eram homens íntegros, que aplicavam de forma correta a lei, que fazia justiça. Né? E esse era um dos princípios estabelecidos para fazer parte do Sinédrio. Mas nem sempre, naquele período, se seguia à risca os valores estabelecidos para fazer parte do Sinédrio. Então, a conclusão do vídeo, eu gostaria de falar aqui para vocês, era essa. A relação de Jesus e dos primeiros cristãos com o Sinédrio nem sempre foi os das melhores. Que Deus abençoe, dê o like, curte, se inscreva no canal e até a próxima.